Jesus. Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Não há nada igual, não há nada melhor a se encontrar com a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que transborda o vencer e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, vem vindo. Diga isso essa noite. inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, Deus.
Levanta tuas mãos e declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem Inundar encher esse lugar. é o desejo Do meu coração, sermos sermos inundados por tua glória. Senhor. Inunda-nos de ti, Senhor. Abrimos o nosso coração para que a tua presença entre em nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Diga: implanta em mim, Senhor, a tua palavra e revela no meu coração a tua vontade. Amém. Amém. Antes de sentar, abrace alguém e diga: hoje comemoramos uma data muito especial. Uma data muito especial. Muito obrigado, depois voltamos. Vem cá, Dionísio. Faz favor. Hoje não é o dia das bruxas. Não. Que dia é hoje, Dionísio? Fala aqui, tá ligado? Eu acho que hoje a gente comemora 498 anos da Reforma Protestante. Dia que Martinho Lutero fixou na porta da igreja que ele era o reverendo, o padre, 95 teses, 95 coisas que ele achava que tinham que ser modificadas no ensino da igreja. E qual foi a maior descoberta que ele teve? A maior descoberta que ele teve foi que o amor de Deus e a graça de Deus são o maior presente do Senhor para todos. Porque ele vivia numa época em que tinha que pagar o quê? Assim? Indulgências. O que era isso? Por muito tempo a igreja cobrou, depois de um tempo, na Idade Média, uma taxa pelo perdão dos pecados. Taxa pelo perdão dos pecados. Cada pecado tinha um valor. Se você adulterasse era um valor, se você mentisse era outro, se você matasse era outro. E alguns pecados não tinham perdão, daí você era queimado numa fogueira. Então Martinho Lutero, ele aos 32 anos de idade, pela primeira vez, lê a Bíblia. E ele já era padre, porque a Bíblia era uma coisa que estava escondida. As pessoas não tinham acesso a ela. Ele foi ler a Bíblia com 32 anos? 32 anos de idade. Mas quem é que lia a Bíblia nessa época? Só o Papa e os arcebispos, os concílios maiores. E eles interpretavam a Bíblia e davam textos prontos para os padres lerem nas suas reuniões. E aí ele leu Romanos. Romanos capítulo 3, né? Que pela graça nós somos salvos, que o Senhor nos justifica pela fé. Isso quer dizer que simplesmente por crermos em Cristo e acreditarmos que Ele morreu por nós na cruz, nós somos aceitos por Deus, somos perdoados dos nossos pecados e recebemos a vida eterna. Sem custo algum, porque de graça sois salvos. Interessante que uma das escritas dele foi que ele ficou indignado no espírito, no interior dele, no coração, e estavam se cobrando essas coisas. E ele falou exatamente isso. O que ele falou? A 62, tu lembra de cor? Não me lembro de cor. Tu anotou aí, pastor? Não anotei, queria saber. Você é professor de história? É que jamais... Tô brincando. A memória não é tão boa Eu assim. sei, eu tô brincando. É que realmente nessa ele disse que para que ficar cobrando as coisas, botando preço naquilo que já foi feito totalmente, gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Forte isso, né? Forte. E ali foi uma porta, porque outra questão que ele discutia era exatamente isso. A Bíblia naquela época se dizia que era só para os líderes da igreja interpretar, que o povo não poderia ter capacidade de entender a Bíblia.
E ele discordava, porque a palavra de Deus é para todos. Então, uma das coisas que ele fez rapidamente foi traduzir a Bíblia para a língua do povo. E em cada comunidade onde eles criavam uma igreja, ao lado se criava uma escola, para que o povo aprendesse a ler e pudesse interpretar a Bíblia. Onde você tem acesso ao contato direto da palavra de Deus. Qual que tu acha que seria a impressão desse homem se ele viesse hoje? Eu acho que ele ia dizer, bah, vocês estão muito devagar. Ele ia olhar para muita gente e ia dizer, poxa, sem tecnologia, sem nada, olha o que eu fiz quase sozinho, 500 anos atrás. E muitos que usam o nome dele hoje pararam no caminho, né? Lutero era um cara que lutava, sabe, pastor? Tem gente que tem ideia de que Lutero era um cara assim acomodado. Tem muitos textos sobre Lutero onde ele repreendia o diabo, onde ele lutava contra as forças malignas. E hoje em dia as pessoas acham que Lutero era um cara só do papel. Lutero era um cara de fé. Ele disse uma vez, né, que ele estava dormindo e veio uma perturbação no quarto dele. E ele olhou e disse, é tu, Satanás? Jesus já te venceu, tu não vai incomodar meu sono. E dormiu de novo. Mas é interessante. Eu li uma vez, há muitos anos atrás, não lembro onde, Dionísio, que ele mandava os demônios embora. Eu vou trazer isso por escrito aqui, para não pensarem que é a imaginação da nossa mente. Diga a pessoa que está ao teu lado, é bom sabermos da história da igreja e dos heróis que Deus levantou. Amém? Eu quero falar nessa noite de um que veio um pouco antes dele, que foi Abraão, ainda mais. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia então, esta noite, em Hebreus capítulo 11. Não é o dia das bruxas não, viu? Não é não. Cristo venceu naquela cruz por nós, e a salvação é pela fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nunca leu Hebreus capítulo 11, hein? Puxa vida, um texto tão conhecido por todos nós. E eu quero salientar o verso 8, o verso 9 e o verso 17. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. O verso 8, o verso 9 e o verso 17, eles falam de Abraão aqui. E é interessante entendermos que a igreja é o povo chamado por Deus. Você crê nisso? Vou mais longe ainda, não apenas chamado. Vamos mais longe, somos vocacionados. Por que vocacionados? Porque o vocacionado é aquele que é chamado com uma vocação. Então nós somos chamados com uma vocação. E aqui diz que pela fé, quando ouviu o chamado de Deus, obedeceu. Quantos creem que nesses dias se faz necessário na vida da igreja ainda mais obediência? Digam amém. Amém. E nesta noite, ninguém está fora do chamado de Deus. Podemos falar assim, existe um chamado universal, que é o chamado para a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E disse Jesus no seu chamado, vinde a mim, todos. Então, olha a extensão do chamado de Deus, no que se refere à salvação, é para todos. Agora também diz a Bíblia, que vendo Deus a Mateus, o chamou. Vendo Deus a João, Tiago, Pedro, os chamou. Não apenas para ser salvo, mas para desenvolver um dom
desenvolver uma graça. E eu quero te animar nesta noite, que a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. E cada membro no corpo é importante, tem a sua função. Quem já deu uma martelada no dedo mindinho? É a mesma coisa que dar uma martelada. Aliás, eu tomei 2 marteladas. A unha está crescendo e o roxo está saindo. Eu fui ajudar alguém para entrar na porta do elevador no prédio da rádio. Eu vi que a pessoa estava meio agitada e desceu no andar errado. E quando ela olhou, parou, eu meti o pé na porta com educação para segurar a porta, na esperança de que ela fosse abrir. E no momento em que eu coloquei o pé na porta também, eu botei a mão na ilusão de que eu ia ter força de empurrar a porta. E lamentavelmente, antes de tirar a mão, eu tirei o pé. Tentando ajudar alguém. Tomei-lhe um talagaço, como diz o gaúcho, nos dedos. E dói. E dói. O que eu quero dizer com isso? Nós somos chamados, e cada um de nós aqui tem uma função no corpo de Cristo. Você não pode tirar o dedo minguinho, você não pode tirar a orelha fora, você não pode desprezar nenhum dente da dentadura, você não pode desprezar nada que Deus colocou no teu corpo. E eu quero dizer para ti nesta noite, Deus te valoriza, você é importante no reino e na igreja, no corpo de Cristo. Você é importante no corpo de Cristo. Diga isso para a pessoa do lado, você tem no mínimo um dom, um talento. E pela fé, esse homem entendeu que ele estava sendo chamado para realizar algo que ia alcançar as pessoas no futuro. Ninguém conseguirá desenvolver os seus dons, o seu chamado para servir e trabalhar a Deus, se não tiver no início uma fé obediente. Como falamos semana passada, Abraão é um homem que nos mostra que Deus trata conosco, não nos mostrando tudo de uma vez, mas vai revelando as coisas dia após dia. É como um GPS, como falamos semana passada. Se você usar um GPS dentro da cidade, ele fala contigo o tempo todo. Pega a direita. Na rotatória, mantenha-se à direita. Não é assim? Agora, se você pegar um GPS para um destino maior, por exemplo, ir a Santa Catarina, ele vai te levar até a Freeway. E quando entrar na Freeway, ele vai silenciar. E assim é nossas vidas às vezes. Deus silencia naquilo que Ele quer de nós e nós achamos, Deus esqueceu do que Ele falou para mim. Não. Diga à pessoa do outro lado, reaviva o dom de Deus, o chamado de Deus que é em ti nesta noite. Tenha uma fé obediente. Não é apenas uma fé para fazer milagres, mas é uma fé que traz o Deus do milagre para ser a coisa mais preciosa na tua vida. É diferente. Então, o primeiro chamado é para nós nos separarmos para Deus. Santo é aquilo que é separado. Santo é aquilo que é separado para uma função específica. Nós somos separados para amar a Deus acima de todas as coisas, mas também desenvolvermos a graça e o talento que Deus tem nos dado. Diga à pessoa do outro lado, Deus conta contigo na formação do reino de Deus na terra. Amém? Deus usou Lutero, Deus usou Calvino, Deus usou
Deus usou Moody, Deus usou Billy Graham, Deus usou Benny Hinn, Deus usou Carlos Anacondia. Deus continua usando pessoas. E Deus usou muitos jovens, sabiam, jovens? Abraão, quando Deus pediu ao seu pai para ele subir a um monte para fazer o holocausto, às vezes nós temos a ideia de que Abraão era uma criança. Não, Abraão não era uma criança. Abraão tinha entre seus 17 e 19 anos. Idade? Ah, Isaac. Aí eu falei o quê? Ah, o pai dele então. Eu fiquei ouvindo idade. Não, é Isaac. Obrigado. Estou tão fixado em Abraão que esqueci que o nome do filho era Isaac. Quem aqui tem 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até 25? Levanta a mão. Ah, muito bem. Abraão ouviu o chamado de Deus, tanto para sair da terra como para sacrificar o seu filho. Nós vamos ver isso depois. Mas Isaac, com 17, 18, 19 anos, ele não resistiu ao pai dele. Ele poderia ter olhado para o pai dele e disse: esse velhinho de mais de 100 anos, sabe quando é que ele vai me botar aqui em cima para ser sacrificado? Nunca. Ele podia ter corrido, ele podia. O que Deus está falando à geração de vocês? Há uma geração que é a de Abraão, e há uma geração que é de Isaac, a que vem depois de nós. Olhem para aquilo que Deus tem dado para nós. Olhem para aquilo que Deus tem dado aos pais de vocês, às pessoas mais idosas no reino de Deus. Não vão contra essas coisas. Aceitem isso e vocês vão ser abençoados poderosamente na vida de vocês. Jovens. Verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que diz aqui? Que não apenas tiveram uma fé para iniciar, mas tiveram uma fé para peregrinar. Uma fé para andar na dependência de Deus no dia a dia. Por fé habitou em terra prometida, como terra alheia, porque esperava, aguardava, diz o verso 10, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu quero dizer para ti nesta noite, o Deus que te chamou vai estar contigo na caminhada e Ele vai te levar ao destino que Ele designou na tua vida. No Novo Testamento tem um texto muito parecido com isso que diz: aquele que começou a boa obra em nós vai completar. E Cristo, colocando os seus discípulos no barco, diz para eles: passem esse mar e vão para outra margem. E lá no meio vem uma tempestade. Quantos aqui já tiveram tempestade na vida? Podemos se atirar no chão, levantar as pernas e as mãos para cima. Mas uma coisa é certa: o Deus que nos chamou, Ele está conosco na hora mais escura, Ele não nos deixa na mão. E o verso 17: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho,
aquele que acolheu alegremente as promessas. Primeiro ele teve uma fé para obedecer o chamado. Depois ele teve uma fé perseverante para andar no chamado, mesmo com as dificuldades. E agora ele tem uma fé que exigiu dele um sacrifício. Ah, não, aí não. Não. Me disseram que ser cristão era um mar de rosas. Me disseram que ser cristão eu não ia ter mais problemas. Não, não é assim. Não é assim. Mas escute bem, não é um problema para a morte, é um problema para crescer. Para crescer. Uma fé disposta a sacrificar. Pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque, seu filho. Sabe, às vezes, nós aprendemos com a vida desse homem, que apesar de ele ter o coração em Deus, ele teve alguns receios na sua vida, medos, mas ele venceu esses medos. Por exemplo, quando Deus pede o seu filho, diz que depois de 3 dias ele visualizou o lugar aonde Deus tinha dito que era para ele ir. Agora, quando o GPS, você pega a freeway e para de falar, o que você começa a pensar? Será que eu estou na direção certa? O que vem? O sentimento e o medo do fracasso. Ele venceu o medo de fracassar. Mas como? Agora eu vou fracassar no meu sonho. Meu único filho. Ele venceu o medo de tomar uma decisão errada. Às vezes não avançamos porque somos tomados por esse medo. Temos o medo de errar, ligado ao medo do que os outros vão pensar. Ai. Imagina, eu vou fracassar, não vai dar certo. E ainda vão dizer, eu não falei para ti que ser crente não era bem assim? Agora que tu te converteu, tu perdeu teu emprego. Digam com confiança, aqueles que confiam nas promessas, apesar das aparentes derrotas, sempre vão ter vitória. O diabo tentou pintar para ele uma aparente derrota. E quando nós temos medo do que os outros vão pensar, nós temos medo de sermos criticados. Isso nos joga para baixo. Mas eu quero falar uma coisa importante que aprendemos com Abraão e com Jesus Cristo e os apóstolos nessa noite. Diga à pessoa que está do outro lado, não tenha medo de mudanças. Pastor, eu já me mudei 30 vezes, você está falando que eu vou me mudar de novo. Não estou dizendo que vai mudar de casa. Não tenha medo de mudanças. Uma vez um homem crente, com autoridade em uma nação, disse, se você quer fazer inimigos, tente mudar alguma coisa. Ele era presidente dos Estados Unidos. Se você quer fazer inimigos, tente mudar alguma coisa. Mas escutem. Abraão não teve medo de mudar. Ele não teve medo de sair da sua terra e para ir para um lugar, como diz a Bíblia, sem saber aonde ia. Ele não teve medo de entregar seu filho, de sacrificar, e o seu filho morrendo ia ter uma grande mudança no seu futuro. Por alguma razão,
O ser humano, ele alimenta esse medo na sua vida. Não sei porquê, mas nós alimentamos. Nós não gostamos de mudanças. Uma das coisas é porque nós gostamos de ficar na nossa região de conforto. Mas como falamos semana passada, dentro do mesmo tema, só uma maneira de crescer na vida cristã, na vida espiritual, é saindo da zona de conforto e entrando na zona do sobrenatural, das promessas do divino, do poder de Deus. O que diz a Bíblia? Isso é muito importante, escute isso agora. Sabe por que nós temos medo de mudança? Vou dizer talvez o motivo mais forte. Porque nós achamos que o nosso Deus muda. Sabe por que Abraão não teve medo de mudança? Porque ele sabia que ele estava tratando com um ser que não mudava. Diga a pessoa que está do lado: Deus não muda. Os homens mudam. As leis mudam. Os alimentos mudam. Os carros mudam. Os remédios mudam. Professor, escola, tudo muda. Mas Deus não muda. Mas então, como que Deus não muda? E nós temos então que estar aberto para a mudança. Aí é que está o segredo. Hebreus 13:8. Avança um pouquinho. Filho, coloca lá Malaquias 3:6. Chamo de filho porque ele tem idade para ser meu filho. E não bota ainda. Primeiro deixa eu ler Hebreus 13:8. Digam todos: Jesus Cristo, Ele mudou. Não é isso que diz aqui. Jesus Cristo, ontem, hoje é o e será para sempre. Diga a pessoa do lado: Jesus não muda. Agora vamos a Malaquias 3:6. Digam todos: porque o Senhor Deus disse: eu não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Escutem, Abraão, um dos aspectos da fé que ele nos ensina é que a fé se baseia num Deus que não muda, mas um Deus que tem poder para fazer mudança nas pessoas, nas circunstâncias e nas coisas. E nós não podemos ter medo de mudanças, porque o Deus que está pedindo a mudança, Ele não muda. A fé, ela sempre se baseia em Deus. A fé que não se baseia em Deus é uma fé na areia movediça. Quanto mais tu te mexe, mais tu te atola. Um carro que atola numa areia da praia, quanto mais tu acelera para sair, mais ele afunda. Um carro atolado no barro, quanto mais tu acelera, mais ele afunda. Mas Deus é a nossa base sólida. Aleluia, é a base da minha família, é a base da tua família. Deus é a base da igreja. Nós temos uma base sólida. Nós temos um Jesus Cristo que é o cabeça da igreja que não muda. Nós temos um Deus que não muda. O fato de saber de que Deus não muda é o que nos dá coragem, segurança e conforto para deixar Deus efetuar mudanças em nossas vidas, para que venhamos a alcançar suas promessas. Se não tivermos segurança de que nós temos um Deus que no momento do pedido da mudança, Abraão, sai da tua zona de conforto, meu filho, sai do meio da tua parentela, pega toda a tua turma e vai para uma terra que tu não sabe onde é que é. Meu sogro, há muitos anos atrás, ouviu uma voz de Deus dizendo: vai para o Brasil, com 6 filhos, sem falar nada de português. Aleluia. Até hoje ele diz aleluia assim, aleluia.
Não te preocupa, mamãe, com as coisas. Ele dizia isso sempre. Ele diz até hoje. Não diz mais porque a esposa morreu. Mas ele ouviu a voz de Deus. E o que ele fez? Chamou os familiares, chamou o irmão dele, mais velho ou mais novo, Urica? Mais velho, e disse: tu vai ficar com a empresa que eu tenho. Isso o quê? Sim, eu vou para o Brasil com toda a minha família, vou ser missionário. Tu está louco, Rodolfo? Nilson. Chamou o pastor dele. No momento parecia uma loucura. Era uma grande mudança de clima, de país, de comida, de língua, de tudo. Diga à pessoa que está ao teu lado: não tenha medo de mudanças, porque Deus não muda. Diga: aprenda a lidar com as mudanças, porque Deus permanece o mesmo na tua vida. Às vezes nós achamos que Deus só é Deus na nossa área de conforto. Não é assim. A mudança é um fato necessário, obrigatório na vida do cristão. Quanto mais nós resistirmos às mudanças, mais nós estamos resistindo o que Deus quer fazer em nossas vidas. Esse medo pode nos impedir de mudança, de algo maravilhoso, divino, que pode acontecer nas nossas vidas logo ali na frente. Escutem isso agora. Sem mudança não tem crescimento, e quando não tem crescimento é porque as coisas estão morrendo. Abraão ouviu Deus dizer para ele: vai para aquele monte e sacrifica ali teu filho. Mas na hora que ele ia sacrificar, Deus falou com ele: não, Abraão, não faça isso. O que está em jogo não é o teu filho. O que está em jogo é que tu tem um coração que me escuta e um coração que está disposto a andar naquilo que eu tenho para ti. Tu não vai matar o teu futuro, não. Tu vai ter a promessa cumprida na tua vida. Mas se ele não tivesse dado o primeiro passo, disposto a ir àquele monte e ter mudança na vida dele, ele não tinha chegado na promessa. Diga à pessoa que está ao outro lado: cuidado. Tudo que na tua vida não está crescendo, espiritualmente falando, está morrendo então. É sério. É sério. E às vezes, para morrer, às vezes para ter vida é necessário morrer. Aquele que tentar salvar a sua própria vida vai perder, mas aquele que perder a vida por amor a mim vai ganhá-la, vai achar. Interessante. Ele não teve medo de mudança na sua vida. Deus não muda, mas Ele tem poder para mudar a minha vida e a tua vida. Deus não muda, mas Ele tem poder para mudar as circunstâncias ainda esse ano nas nossas vidas. Aleluia. Deus não muda, mas Ele pode mudar as coisas. Ele pode mudar a motivação do nosso coração. Ele pode mudar a maneira como nós estamos pensando e nos fazer ver como Ele está pensando. Todos nós aqui sofremos influência da geração em que nascemos. Mas eu quero dizer algo nesta noite. Deus não está limitado à geração que veio antes de mim, e nem a minha geração, e nem a geração futura. E se Ele não voltar, outra ainda. Deus não muda. O que Ele falou para uma geração, vale para outra. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós podemos limitar Deus e dizer que Deus é tudo que foi na minha geração e na tua geração. Não, eu quero dizer nesta noite que Deus abriu o nosso entendimento já há muitos anos, que a geração que vem vai mais longe do que nós. Como eu também
Estou crescendo em Cristo para ir mais longe da geração que me antecedeu. Temos a tendência de pensar e limitar nossa vida à geração que fomos criados. Mas nós precisamos entender que as coisas estão mudando, não a palavra de Deus. Hoje nós almoçamos juntos, os pastores aqui da região. E o pastor Leomar falou uma coisa que eu nem lembrava mais, que há muitos anos atrás eu fazia parte de um conjunto. Quer dizer, que eu fazia parte do conjunto, eu não lembrava desse fato. Também não sou tão esquecido assim. Ainda mais que o conjunto tem o sobrenome da minha esposa, os Gottfriedson. Eu tocava bateria e cantava nesse conjunto. Ele veio esta terra na forma de uma criança. Cantava. E a Eurica já ouvia minha voz naquela época. Oh, glória! Ela não participava, tô brincando. Não participava do conjunto, né, Eurica? Mas ouvia lá de cima. E o pastor disse, tu lembra, Paulo, quando vocês vieram na Assembleia de Deus? Não vou dizer o lugar. Vocês chegaram bem cedo. E aí vocês arrumaram o som, tudo. E quando chegou a liderança, quando chegou o momento, eles decidiram, este conjunto não vai tocar aqui dentro, com bateria, com sopro, com guitarra, com baixo. Eu não lembrava mais disso, foi aqui em Novo Hamburgo. Nós recolhemos todas as coisas e não tocamos. Aí, um mês depois fomos chamados, aí fomos em outro lugar. Aí nos deixaram tocar com bateria, com tudo. O que era aquilo? Eles não estavam dispostos à mudança. Eles acharam que para louvar a Deus ainda tinha que ser com violão, com dedeira, gaita e pandeiro. Não há nada de errado nisso. Deus se manifesta com violão, com dedeira, com gaita. Mas Deus também se manifesta com guitarra, com bateria, com teclado. E com instrumentos de sopro, com instrumentos de cordas. Às vezes nós queremos limitar Deus à geração que nós somos formados. Gente, preste atenção nisso. Qual é o perigo disso? É que se nós não estivermos dispostos a ver com os olhos de Deus, Deus não vai esperar por nós. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar, Ele está disposto que nós tenhamos mudanças, mas Ele não vai ficar esperando por nós. E nós vamos ficar perguntando no dia de hoje, o que está acontecendo? Que aquilo que está acontecendo na igreja não está mais acontecendo conosco. O que houve? Aonde não tem o desejo íntimo do coração de mudança, não tem crescimento, e aonde não tem crescimento tem morte. Diga à pessoa que está do lado, a única maneira de você chegar nas promessas de Deus é disposto a ter mudança na tua vida. No final desse ano, Deus pergunta para nós, estamos dispostos a ter mudança? Mudança na vida pessoal, mudança na vida familiar, em tudo. Agora, Abraão não teve apenas vitória sobre o medo da mudança. Ele teve vitória sobre um medo maior ainda, que é o medo do sacrifício. Quando nós temos convicção no nosso coração que Deus está nos pedindo algo, automaticamente virá uma pergunta a nós. O que eu vou ter que abrir mão para realizar isso? O que eu vou perder para que isso aconteça na minha vida? Quanto isso vai me custar? Tudo no reino, na igreja e na vida individual de cada cristão
que Deus exige de nós que venhamos a fazer, precisa de sacrifício e de investimento. Parte do meu amor e do teu amor por Deus envolve no meu coração e no teu coração a disposição de renunciar a nós mesmos por amor à vontade de Deus. Ele venceu o medo do sacrifício, da renúncia. Às vezes não avançamos porque temos medo de renunciar às coisas, de abandonar as coisas, de deixar as coisas. Mas o que Deus quer fazer conosco? Nos mostrar, se vocês realmente me amam, se vocês realmente me amam, não apenas de palavras, mas de coração, vocês têm que mostrar disposição no coração de vocês, de sacrificar aquilo que eu não quero mais na vida de vocês, para que aquilo que é meu seja implantado. Aquele que vence o medo do sacrifício, vai entender na sua vida como Abraão, que Deus é um Deus provedor, que Deus é um Deus fiel, que vai mostrar seu amor, sua bondade e a seriedade dele para com o nosso compromisso, nos honrando dia após dia, nos abençoando, nos guardando e nos guiando. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, seus filhos serão abençoados. E parece-nos que nesses dias se prega um evangelho sem sacrifício. Parece-nos que nesses dias estão aguando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele não muda. Ele não muda. Não tem vitória sem sacrifício. Romanos 12, verso 1 e 2. O que diz aqui? Quantos estão aqui essa noite, digam amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis diariamente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E assim não vos conformeis com este mundo, mas vocês serão transformados pela renovação da mente de vocês. Vocês vão ter crescimento, vocês vão ter transformação. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, a única maneira de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é vencendo o medo do sacrifício. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser salvar a sua própria vida, perderá. O apóstolo Paulo, quando caiu do cavalo, ele poderia ter dito: eu não vou para essa casa que estão me mandando. Eu não vou ficar esperando mais nada. Ele aceitou. Ele aceitou. A aprovação vem da nossa fé, para mostrar o quanto nós estamos dispostos a sacrificar pela vontade de Deus, mas também para mostrar o quanto Deus se compromete com aqueles que estão dispostos a seguir a sua vontade. E Abraão, após ter obedecido e seguido e
disposto a vencer o medo do sacrifício, olhou para trás e viu o animal para o sacrifício. O que é isso? Deus mostrando a sua fidelidade ao coração de um homem que aprendeu a não viver no medo de sacrificar as coisas pela vontade de Deus. Diga à pessoa que está ao teu lado: não tenha medo de mudanças, nem de sacrificar as coisas. Diga: quando Deus colocar um sonho no teu coração, esse sonho exige mudanças e sacrifício. Decida-se, diga à pessoa do outro lado, a pagar o preço e a passar nesse teste. Amém, irmãos? Se Deus nos dar a oportunidade, queremos dar continuidade a esse tema em outra reunião, falando sobre aí Abraão e Ló. A diferença que houve entre os dois, já que eles ouviram a mesma coisa. Que Deus nos livre de ser Ló e não Abraão. Só o início. Ló demonstrou que ele era um homem bom e afligia sua alma justa. Mas a Bíblia não diz que era a alma de um santo. Ele era um homem bom. Ele tinha boas intenções. Mas faltou o que Abraão tinha: disposição interior de fazer o que Deus queria e não ficar escolhendo por si mesmo aquilo que aparentemente era o melhor. É muito sério quando nós cantamos: este é o meu desejo. Não é uma melodia apenas bonita, não, é sério isso. É sério. Estamos chegando a um final do ano e temos que manter a nossa seriedade no compromisso de seguir a Cristo. Fé no início da caminhada, com obediência. Fé na caminhada. E fé para se manter-se humilde, simples e vitorioso, mesmo depois que você alcança a promessa e o sonho de Deus. Me chama a atenção que Abraão aprendeu de Deus a vencer antes, durante e depois. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, esta fé vindo sobre nós. Curva a tua cabeça nesta noite. Enquanto o piano toca, o teclado, peça a Deus nessa noite que tire todo o medo de mudança, todo o medo de sacrificar, o medo do fracasso, o medo de não agradar a Deus, o medo de não agradar aos outros, o medo de não ser compreendido, não ser aceito. Renuncie tudo isso. Abraão passou por tudo isso e venceu na vida dele. Ré maior. Ré maior. Ore enquanto o piano toca nesse tom. E fale com Deus nessa noite. E renuncie tudo que possa estar de medo aí. Senhor, nos humilhamos diante de Ti. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Sabemos que não chegamos ainda no Teu propósito. Nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos que nós estamos numa caminhada em direção ao Teu alvo completo em nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, que ainda não chegamos,
Nós queremos nessa noite nos desembaraçar de todo pecado e peso e esses medos que podem nos trancar e nos parar. Tira de nós todo medo do fracasso. Tira de nós todo medo de ficarmos sem as coisas. Tira de nós todo medo de não estarmos abertos para as mudanças que vêm de Ti. Nós não queremos morrer, Senhor. Nós queremos crescer, Senhor. Dá-nos o Espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo diante de tudo que estava proposto, Ele não fugiu da cruz. Ele não fugiu do caminho que Tu tinha para Ele, Senhor. Te pedimos essa noite, Senhor, não uma fé para apenas realizar milagres, não. Pedimos uma fé para Te agradar, uma fé para a santidade, uma fé para viver para Ti. Porque se assim tivermos, os milagres vão nos acompanhar, Senhor. O sobrenatural vai estar presente. Tira o nosso coração daquilo que não é Teu, Senhor. Diga, nesta noite nós fazemos, diz isso, uma oração em conjunto e pedimos a Ti, Senhor, vê se em nós algum caminho mau. Tira de nós, Senhor. Tira de nós, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa a nossa maneira de pensar, limpa nossas motivações, limpa o nosso falar, Senhor. E diga, e leva-nos, Senhor, a cada dia a ter um coração disposto a Te ouvir e Te obedecer. Oh, diga, vamos ficar em pé e cantar. Eis-me aqui. Pode subir todos que cantam, os que tocam. Vamos fazer esse canto da nossa oração. A minha provisão, diz o Senhor, vai vir sobre a tua vida. Deus sabe o estágio que cada um de nós está. Ele não vai nos deixar. Ele te fortalece. Eu sou teu e Tu és meu. Diga, minha vida dou, minha vida. É uma oração cantada, Senhor, rendida a Ti. rendido a Ti estou, E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor. A Ti, Deus, não tenho dúvida. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim O Teu querer. eis-me aqui, rendido estou. Olha Ele e diga: sonhos de Deus não vão morrer na tua vida. E Tu Ele é fiel. Ele é fiel. Eu sou teu e Tu. Minha vida dou.
Oh, Deus. Como um vaso nas mãos do oleiro. Diga: quebra minha vida. Tira os medos, Jesus. Tira, Jesus. Tira o medo do futuro, Deus. Ajuda-nos a enxergar que Tu é um Deus que não muda, Deus. Eu quero ser um vaso. Diga: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Erga tua voz. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Aleluia, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Erga a mão do teu irmão e vamos todos dizer: quero ser, queremos ser. Nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de graça. A Bíblia diz que quando somos limpos, tratados, purificados por Deus, somos ramos que não somos cortados, mas somos ramos que vamos dar muito fruto. E também somos vasos para honra e não para desonra. Louvarei, Senhor, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor.
digno de todo louvor, pois com seu grande amor e ao todos te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. E graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.